E agora nessa noite eu quero falar de Paulo. Para mim, o maior missionário depois de Cristo, homem esse que fundou várias igrejas na Ásia e também na Europa. Diz a Bíblia, irmãos, que Paulo, ele coloca o desejo no coração de ir visitar as igrejas da Ásia. Mas o nosso Deus, que conhece de tudo, que sabe de tudo, conhece a necessidade, e quem direciona a vida de um grande homem de Deus, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Paulo, com seus amigos de ministério, colegas de ministério, coloca o desejo de visitar os irmãos na Ásia. Só que Deus não permite, através do seu Espírito Santo. Deus fala com Paulo na Galáxia, e o Espírito Santo de Deus não permite que Paulo vá à Ásia. E em seguida diz a palavra de Deus que Paulo vai para outra igreja chamada Misia, e Deus novamente interfere na vida missionária, na passagem de Paulo, e não permite que Paulo vá à Ásia. Paulo, homem de Deus, conhece Deus, que tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e ser conhecido quando muitas das vezes se impulsionava a tomar direções. Paulo resolve agora ir orar a Deus, e a Bíblia diz que à noite Paulo tem uma visão de um certo homem que estava do outro lado pedindo socorro. E a visão vai nos dizer que a Bíblia relata que Paulo tem uma visão de um homem na Macedônia pedindo socorro, ou seja, socorre Paulo, atravessa a Macedônia. E Paulo compreende depois da visão que Deus toma rumo em sua vida, dá direção à sua trajetória ministerial. Paulo reconhece e conhece que Deus estava falando com ele através dessa visão. E diz a Bíblia que Paulo agora toma a direção, compra uma passagem e vai para a Macedônia, ou seja, para quem não conhece, não estuda a escatologia bíblica, a Macedônia ela representa a Europa, para falar mais bonito, para que a igreja venha compreender a visão de Paulo, que lá na Macedônia estava alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, quando nós se decidimos a trilhar um caminho no Evangelho, que o pastor da igreja direciona tal irmão para uma congregação distante da congregação mãe, ele vai logo questionar: será que é de Deus? Será que esse pastor está me chamando porque a obra realmente precisa? Mas eu quero vos dizer que quando entregamos a nossa vida a Deus, a direção tem que ser de Deus. Quando o pastor direciona é porque ele sabe o melhor para a nossa vida. Paulo não questionou a Deus, Paulo tão somente comprou a passagem e foi porque ele teve uma visão, ele teve um chamado, e quem tem chamado obedece, quem tem chamado, ele sabe quando Deus fala com ele. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Paulo chega na primeira cidade da Macedônia, na Europa. A Bíblia diz que quando Paulo chega na cidade, ele vai procurar a igreja que ele havia deixado, que ele havia levantado. Mas quando chega lá, as portas estão fechadas.
A Bíblia vai dizer que Paulo vai na segunda cidade da Macedônia. Quando ele chega lá, a igreja também está fechada. A Bíblia vai dizer que na terceira cidade da Macedônia, Paulo vai à igreja e a igreja também está com as portas fechadas. Paulo então percebe que os irmãos estavam sem força de cultuar a Deus. O Paulo percebe também que os irmãos já não se reuniam mais por conta da opressão. Paulo resolve, no dia de sábado, sair para o rio, para a beira do rio, porque lá ele sabia que na beira do rio, a Bíblia vai dizer que ali estavam as mulheres na beira do rio, orando e louvando a Deus. Paulo agora resolve a conversar com aquelas mulheres. Quando ele chega naquele lugar, ele percebe que aquelas mulheres estavam reunidas por conta da opressão, porque Paulo sabia que a Europa estava invadida pelo sistema romano. E Paulo agora começa a pregar para aquelas mulheres na beira do rio, porque naqueles cultos só tinha oração e louvor, e a palavra de Deus estava escassa. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo começa a falar de Jesus Cristo. Paulo cheio de Deus, dizendo que só havia libertação, salvação através de Jesus Cristo, e só existiria um caminho. A Bíblia vai dizer que no meio daquelas mulheres crentes que louvavam a Deus, tinha uma mulher por nome de Lídia. E a Bíblia diz que Deus aguça os ouvidos de Lídia e faz com que Lídia ela se interesse pela pregação de Paulo, pela pregação do Evangelho, pela pregação da cruz, pela pregação da libertação. E a Bíblia diz que quando Lídia ela dá ouvido à pregação, Lídia é batizada imediatamente. Porque tem muitas das vezes, irmão, tem pessoas que estão na igreja, vem todo dia aos cultos, parece que é crente, mas na verdade ela precisa ter um novo encontro com Jesus. E não tem como você ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Não existe evangelho sem transformação. Não existe um encontro com Jesus Cristo e você falar a mesma língua, ter os mesmos modos, ter os mesmos desejos carnais. Quando o verdadeiro evangelho ele é pregado, a palavra é ministrada, primeiro ela trabalha no coração. E quando ela trabalha no coração, ela começa a moldar o ser humano. Porque a Bíblia vai relatar que Lídia era uma comerciante da cidade, era uma vendedora de púrpura. Lídia era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha a sua vida financeiramente resolvida. Mas Lídia ela estava precisando de Jesus Cristo. Ela precisava conhecer Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Paulo pregou, a primeira pessoa a se converter foi Lídia. Ela vivia no meio do crente, ela estava no culto, ela estava na oração, mas não era crente, não era convertida. E muitas das vezes a gente encontra as pessoas assim na igreja, veste a roupa de crente, parece com crente. Glória a Deus. Mas precisa conhecer Jesus de novo. Precisa conhecer Jesus de novo.
E a Bíblia diz que quando Paulo ministra, que ela se converte, a primeira coisa que ela diz: ei, eu desejo que vocês estejam na minha casa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Paulo, ele se constrangeu com aquele pedido de Lídia. Ei, essa mulher, poderia Paulo dizer, ela não está no meio do crente, ela não ora como crente, ela não canta como crente. Glória a Deus. E agora os irmãos resolvem ir para a casa de Lídia. E a Bíblia vai nos dizer que quando Paulo adentra com os irmãos na casa de Lídia, toda a sua casa se converte ao Senhor. Hoje é noite de salvação na sua casa. Hoje é noite de salvação na sua família. Quando você chegar em casa, que muitas das vezes você vem para a igreja e seu marido fica em casa, que o seu filho fica em casa, que você vem só para a igreja, mas eu quero vos dizer que vai chegar reforço de Deus na sua casa. Tem reforço de Deus chegando. Você pensou que ia prosseguir só, você pensou que vinha para o culto só. Ei, Deus vai salvar o seu marido, Deus vai salvar a sua esposa, Deus vai salvar o seu filho. Tem socorro de Deus chegando para a sua casa. Tem socorro de Deus chegando. Tem socorro de Deus chegando. Ei, você mulher de oração, você discípulo de oração, ei, você que dirige a consagração, que muitas das vezes se encontra só. Eu quero vos dizer que Deus me trouxe de lá para vir a Macedônia, aqui em Colônia Leopoldina, para dizer que vai chegar reforço. Você não vai fazer a obra só. Você não vai continuar só. Ei, muitos aqui que aqui estão, pensa que está sozinho nesse negócio. Deus vai mandar reforço. Deus vai suprir. Eita, a obra é dele, o povo é dele. Deus está mandando reforço. É reforço no ciclo da oração, é reforço no departamento, é reforço de obreiro, pastor. Se prepara! Você não está só. Você não está só. Deus me revelou, eu vim aqui hoje para dizer que Ele está mandando reforço. Porque a obra missionária é assim, às vezes a gente se encontra só. E quando chega no dia de alguém dar as mãos, ei, vai você ver que você é o dirigente, se vire. Ei, o meu negócio é ser apenas mais um. Mas eu quero dizer nessa noite, assim como ele quietou Paulo para ir a Macedônia, para trazer reforço, as mulheres pensou que estava só. Você não está só não, viu? Papai do céu está te vendo. Papai do céu sabe que você precisa de reforço. Ei, se é reforço na sua casa, vai chegar reforço. Que reforço é essa? É salvação para vir com você para a igreja. Glória